Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite. Mais um dia aqui, né, pessoal? Para a gente começar a nossa jornada aqui espiritual, nosso trabalho, né? Da nossa espiritualidade, para que a gente possa expandir, crescer a nossa consciência, tá? E, e podermos, como é que se diz? Saber verdadeiramente o que é que a gente está fazendo aqui, o propósito da gente, a gente colocar os nossos dons, os nossos talentos, né? A nossa habilidade para, como é que se diz? Ajudar o outro, né, pessoal? Para isso que a gente está aqui. Sempre é para o outro, para ajudar o outro, para a gente cumprindo a nossa função, tá? A gente precisa entender isso, porque a gente não vivemos só para a gente, tá, pessoal? A gente cuida da gente, temos que cuidar. É o primeiro trabalho que a gente tem que fazer é com a gente mesmo. Então, o primeiro trabalho, vocês que estão ouvindo aí, que estão despertando, estão agora tendo essa intimidade com a espiritualidade. Então, primeiro trabalho, não se preocupe, tá, pessoal? Você vai ter uma função na espiritualidade. No corpo, você vai ter uma função. Porque você foi chamado para o corpo, tá? Você vai ter uma função, entende? Agora, não se preocupe, você tem que preocupar em agora você se conectar, você trabalhar as suas ativações espirituais, tá? Para que depois aí você aí, quando a sua parte, a sua função no corpo estiver saudável, você vai poder curar as outras pessoas, tá, pessoal? O primeiro trabalho que acontece é na gente. Depois a gente externa isso para fora. Mas se não acontecer o trabalho na gente, não tem como acontecer trabalho nenhum, pessoal, tá? Só vai ser engano, tá? E é isso que está acontecendo com muitos grupos religiosos que verdadeiramente, tá, pessoal? Falta a conexão verdadeira, né, com Deus, com a espiritualidade, sabe? E aí é isso que acontece, tá, pessoal? Um engano surge aí, tá, pessoal? Nossa, ontem eu fiquei assim vendo lives aí, nossa, muito engano, pessoal. Nossa, o engano tá bem forte, tá? Às vezes é também, sabe, ganância aí, né? Avareza de muitos cai nesse engano. Às vezes falta de entendimento também. Então tem várias coisas que faz levar essas pessoas a, a esse engano, tá, pessoal? E eu sinto muito, tá? Vocês que estão vibrando aí, estão dormindo aí, vocês podem ser atraídos por essas pessoas, tá? Porque quando acontecer alguma coisa aí na sua vida, que você, eu vou procurar coisas espirituais, ai meu Deus, aí você pode ir para um engano desse, tá? Pela falta do conhecimento, você tá vibrando tão bem, tá dormindo espiritualmente. Então você vai ser atraído por esses enganos, tá, pessoal? Então, pessoal, por que eu estou falando sobre dando essa introdução aqui, pessoal? Vou tomar um chá aqui, tá? Eu fiz a barba, tá? Porque ontem eu vi aqui que eu tava me coçando aqui no vídeo, eu assisti o vídeo, né? Meu vídeo. Eu vi que eu tava me coçando, né, pessoal? Mas é isso, é porque, não sei, parece que minha pele.
cabelo aqui no rosto não dá certo não, tá, pessoal? Então, aí eu quero colocar barba aí de profeta, mas não tem como, tá? É melhor ser Samuel mesmo, simples, tá? Que não tem como ser um profeta, tá, pessoal? Então, pessoal, é, qual é o nosso tema de hoje, pessoal? O nosso tema que a gente vai falar hoje é sobre isso, tá? Sobre o que é a ativação espiritual. Você já viu falar sobre esse tema aí, pessoal? Ou não? Ativação espiritual. Que muitos falam também que essa ativação espiritual é quando também há uma mudança no nosso DNA, né? Há uma ativação das nossas energias. Então, o equilíbrio dos nossos chakras, tá? Existe aí muitos falando sobre isso, tá? Mas o que é isso? Quando é que acontece isso? Quando é que você percebe uma pessoa que está ativada a espiritualidade dela? Hã? Quem está mais antigo aqui sabe, né? Quem é que verdadeiramente está na espiritualidade e quem não está, né? Aí eu coloquei uma pergunta, e por que que temos que ativar as nossas percepções espirituais? E por que, pessoal, que temos que ativar as nossas percepções espirituais? Por que, pessoal? Hein? Por quê? Porque sem essas ativações são que você começa a ter percepções espirituais, perceber as energias. Hoje aqui no meu canal tem pessoas que percebem as energias de longe, a intenção, tá? Se você fazer alguma coisa que está fora do parâmetro espiritual, a pessoa sente, vê a sua intenção, se é uma intenção que não tem verdade. Tem pessoas aqui no meu canal que têm essa percepção, que foi ativada, tá? Tem algumas pessoas que vêm com essas percepções ativadas, né? Que é o sensitivo, aqueles médios que ele percebe, tem visão espiritual. É uma pessoa já que veio ativada a isso. Mas o que é que ele precisa fazer agora? É equilibrar as energias, saber usar essas percepções, tá? Porque às vezes até se ele não tem conhecimento disso, essa percepção ativada pode deixar ele conturbado, tá? Os médios sensitivos, então ele tem que trabalhar a espiritualidade, o equilíbrio, a energia dele, tá? Mas tem outras pessoas que essa ativação começa quando ela desperta, pessoal, consciencialmente. Às vezes o que acontece também com alguns médios, tá? Ele tem aquela percepção, mas ele não sabe, então ele está inconsciente. Mas quando aquele médio toma consciência, desperta, ele começa a perceber as coisas, começa a entender as coisas, então ele começa a equilibrar, ele começa a entrar na frequência da espiritualidade. Tá, pessoal? Então, é para isso, tá? É para isso que a gente temos que ativar essa nossa percepção espiritual. Porque quando a gente desperta, já é ativado, então há uma mudança até no nosso DNA, tá? O nosso DNA é mudado também. Porque mexe, quando você entra na outra frequência, você muda a frequência espiritual, então muda a frequência do seu corpo também. Por isso que tem muitas pessoas que, quando tem se despertar, pessoal, alguns alimentos, algumas coisas, ela não come mais. Às vezes, alguns alimentos eu não estou comendo, pessoal. Estou comendo carne porque eu preciso da vitamina. A carne ainda não posso.
Eu fiquei uma semana aqui sem comer carne vermelha, tá? E eu fiquei meio fraco, tá, pessoal? Eu fiquei me sentindo fraco e tal. Então aí eu precisei. Então, às vezes eu gosto de. A carne aí que junta assim, faz um. Como é? Aquela carne moída tal, aí mistura com outra aí com ovo, faz um omelete e tal. Eu tô comendo assim, pessoal, pá, né? Porque carne assim vermelha, aquela numa churrascaria, às vezes eu não quero negócio do sangue assim, não quero comer esses tipos. Por que que mudou? Eu antes eu comia, não tinha problema. Mas isso é já é uma mudança genética na sua, no seu DNA, pessoal, tá? Né? Às vezes eu comia igual um guloso, agora eu não como mais centrado, coisas assim, tá, pessoal? Então, muda também o sua alimentação, seu sono, muda a maneira de você ter percepção das coisas. Então, você está mudado. É o despertar espiritual. Então, essa ativação, ela começa a partir do despertar espiritual. E você tem que ir trabalhando essa frequência para ela ir aumentando. Quando ela vai aumentando, a ativação vai ficando mais forte ainda, tá, pessoal? Vai ficando mais forte ainda, tá? Não tem jeito, pessoal. A gente que é chamado para a espiritualidade, a gente tem que passar por isso, tá? Não tem como. Você começa a ter muita intuição, muito insight, você começa a ter percepção das energias das pessoas, do ambiente. Você começa. Então, essa ativação, ela abre totalmente as suas chakras, a sua percepção, tá? Você muda. Por isso que as pessoas percebem a mudança em você. Tem algo diferente em você. Então a minha família percebe. Eles sabem que eu sou diferente. Tá? Tem o que fazer? Não tem o que fazer, pessoal. Essa é a nossa missão. Trabalhar isso aí, tá? Se você que foi chamado despertou a consciência, começa a perceber as coisas, isso é sinal de que você está tendo uma mudança interior, está tendo ativação, o despertar espiritual. A pessoa começa a sentir logo um desejo de ouvir coisas espirituais, buscar as coisas que acontecimento do mundo. Ela começa a sentir, então, tá havendo ali um desejo, uma mudança, uma ativação no seu DNA, tá? Uma ativação espiritual. Tá certo, pessoal? Então, o que é essa ativação espiritual? Eu já dei essa introdução para você perceber, né? Então, ele fala: a ativação espiritual é um conceito fundamental dentro do campo da espiritualidade. Por quê? Dentro do campo da espiritualidade? Porque é através da espiritualidade que você trabalha essa ativação. Ele fala referindo-se a um processo de despertar espiritual ou a intensificação a consciência espiritual de um indivíduo. Então, que ele vai expandindo a sua consciência espiritual. Por isso que ele diz que se refere a esse processo do despertar da consciência, onde a pessoa vai percebendo mais coisas, e da intensificação, que é a expansão da consciência espiritual do indivíduo. Então, isso que é a ativação, porque começa a ativar coisas que espiritualmente não estava ativado, tá? Principalmente uma pessoa que estava dormindo, cega aí, ela começa a ativar nela coisa, ela começa a perceber coisa, começa a sentir diferente, começa a mudar a alimentação, o sono dela,
Tá, pessoal? Não é brincadeira, tá? Mas é isso. Aí ele fala, este fenômeno, então eles falam que é um fenômeno, mas é algo natural que era para acontecer com a gente, mas que foi bloqueado aí pela Matrix, tá? Mas mesmo assim a espiritualidade estão despertando consciência, né? Esse fenômeno pode ocorrer em diversas maneiras, aonde inclui prática de meditação, oração, ou mesmo experiência de vida que provocam uma mudança interna significativa. Então, pode ser através da meditação, da oração, que a pessoa começa a despertar a consciência. Ele fala, mesmo experiência de vida provocada por mudança interna significativa. Então, uma coisa, um EQM, uma saída do corpo, foi assim que eu despertei, com a saída do corpo. Não é fácil, tá? Mas é isso, pessoal. Porque às vezes a pessoa tá tão dormindo, tá, pessoal? Outra pessoa desperta estudando ali a espiritualidade. Outras pessoas não precisam nem de experiência, fenômeno espiritual assim. Ela desperta, ela consegue entender. Mas tem outra pessoa que tá tão dormindo, pessoal, tá tão presa ao ego dela, a Matrix aqui, que precisa acontecer um baque forte para ela. Acorda, meu irmão, você tá no sono profundo, então precisa acontecer um AQM, uma saída do corpo para ela ver coisas no mundo espiritual, né? Para ela tomar um choque, né, consciencial. Então precisa acontecer isso para ativar essas o DNA, ativar os chakras, né, que a gente tem para ela entrar nessa percepção espiritual. Aí ele fala: a ativação é frequentemente associada ao alinhamento de energias superiores. É a conexão com o eu interior, promovendo um estado de mais clareza e propósito. Então ele diz que essa ativação espiritual ela está associada a um alinhamento com as energias superiores. Então, é você passar por uma frequência, começar a se alinhar com a energia superior, né? Que ele diz que é a conexão que a pessoa tem com o eu interior dela, que você viu que foi ontem que a gente falou o tema, que a gente se conecta com o nosso eu interior, a gente está se conectando com a nossa espiritualidade, com Cristo e com Deus, que vai promover o quê? Quando a gente se conectar? Um estado de maior clareza e propósito. Então a gente vai ter clareza, então vamos perceber mais as coisas que a gente não percebia, a gente vai perceber, vai ter clareza e a gente vai perceber o nosso propósito. O que é que a gente veio fazer aqui? Então, é para isso que serve essa ativação, tá, pessoal? E é por isso que a gente temos que ativar essa nossa percepção. Para a gente ter essa clareza do nosso propósito, a gente entender o jogo, a gente saber como é que as coisas acontecem. Tá? Aí o que mais, pessoal? Nossa, é cada dia que eu vou ler as coisas da espiritualidade, dá uma certeza muito grande, tá, pessoal? Aí ele fala, um aspecto importante da ativação é a ideia de que todos nós possuímos um potencial espiritual latente que pode ser acessado através de prática específica. Isso pode incluir uso de oração, meditação, visualização criativa, técnica que visa elevar a frequência vibracional do indivíduo. Então, o que é que ele fala aqui, pessoal? Ele fala que todas as pessoas possuem um potencial espiritual latente, está nela. Mas como é que ela pode saber disso? É quando ela ativar, né? Através de prática, como oração, meditação, ela se dedicar ao trabalho da espiritualidade, né?
Ele diz pode ser outra técnica, né, que vise a elevar a frequência vibracional do indivíduo. Então, quando ele eleva a frequência, então ativa esses chakras, tá? Equilibra, desbloqueia várias coisas para que você possa abrir a sua espiritualidade, a sua mediunidade, para perceber as coisas que você não percebia. As energias das outras pessoas, a energia do ambiente, se o ambiente é ruim. Por exemplo, eu era músico, eu ficava numa roda de samba, num pagode, todo mundo bebendo, mas hoje em dia, se eu for para um ambiente desse, eu me sinto mal, pessoal. Não dá mais, tá? Mesmo eu sendo um músico, tá? Uma roda de samba onde todo mundo bebia, tal, não sei o quê, acontecia confusão, tudo lá. Eu não vou mais para um ambiente desse. Por quê? Porque é porque eu quero. Não, às vezes até você quer para conhecer gente nova, mas você não pode, porque você sente mal. Então você vê que aquela energia que está ali naquele ambiente já não faz mais bem. Por quê? Porque a sua frequência já é outra. A sua energia já é outra, porque foi mudado. Então, essa é a percepção de que uma pessoa foi ativada espiritualmente. Se isso está acontecendo com você, pessoal, você foi ativado espiritualmente. Então, está acontecendo o processo de transformação interior em você. E você tem que buscar coisas espirituais para que esse processo aconteça, tá? Não retarde esse processo de ativação na sua vida, tá? Porque a pessoa já começa assim, tá? Tem umas que é teimosa, começa a ir para esses lugares mesmo assim, ela começa a se sentir mal, vai, até que ela percebe e diz, poxa, eu não tenho mais negócio de ir para esse. Ela perde o desejo totalmente. Quem foi isso? Quem fez isso? Foi essa ativação que é o trabalho da espiritualidade fazendo no seu ser, mudando o seu DNA, tá? É isso, pessoal. Aí ele fala: a ativação não é apenas um evento isolado, mas sim um processo contínuo de crescimento e desenvolvimento espiritual, que pode levar a maior compreensão de si mesmo e do universo. Então, ele diz que não é uma ativação, não é apenas um evento isolado. Ele fala que é um processo contínuo de coisas. Você tem que ter um processo contínuo ali do seu desenvolvimento. Você não pode parar quando você despertou a consciência, veio, você tem que continuar o processo, tá, pessoal? Para que você obtenha essa compreensão de si, do universo, então você tem a compreensão de tudo, né? Porque acontece um evento com você, uma saída do corpo, um EQM. Então, o que é que a espiritualidade está fazendo com você? Ele está fazendo com que você perceba algo que você não percebia. Aí você, nossa, eu percebi, eu saí do corpo, eu vi coisa tal. Então, para que você continue agora trabalhando o processo. Você começa a ter desejo de buscar as coisas espiritual, informação sobre isso. Você começa a ter aquele... Então, começa a mudar desejos que você tinha. Até desejo de comer algo, né? Muda seu sono. Tá, pessoal? Você acorda sempre 3 horas da manhã, igual a mim, tá? Sabe? Então, vai mudando totalmente o seu DNA, vai mudando também espiritualmente e fisicamente também. Quando vê, você tá todo mudado. As pessoas, nossa, o que é que aconteceu com você? Você tá diferente. Parecendo que é outra pessoa. Tem uns até que dizem, eu acho que trocaram o meu espírito. Entende, pessoal?
Não é fácil, mas esse é o processo da ativação que está acontecendo dentro, tá? É um trabalho espiritual. Aí, o que é que ele fala mais, pessoal? Ele fala, durante a ativação, muitos indivíduos relatam experiência de expansão da consciência, onde se conecta mais, se sente mais conectado com o todo e com as energias ao seu redor. Então, é a primeira percepção, né? Que ela tem uma expansão da consciência, então ela começa a entender, ela se sente conectado com tudo, sente as energias, né? Tem experiência espiritual e com as energias ao redor dela. Ela sente também o ambiente que é bom, o ambiente que não é ruim, as pessoas que são boas, as pessoas que não são. É isso, pessoal. Entende? É isso que acontece. São sinais, aqueles que estão, que vieram para o despertar, está sendo ativado a espiritualidade dele. E você precisa continuar nesse processo. Não pode parar. Aconteça o que acontecer, pessoal. Você tem que continuar nesse processo, tá? Aí ele fala, essa conexão pode resultar em uma sensação de paz interior. Então, o que é que acontece quando ela entra em conexão com essas energias superiores, né? Ela tem contato com os anjos, com os mentores, tá? Espiritualmente, ela tem mais intuição, ela recebe insight. É o que acontece comigo, tá, pessoal? Aí o que é que ela sente também? Ela sente uma sensação de paz interior. Opa, saiu aqui, calma. Cadê, pessoal? Cadê? Tá vendo aí, pessoal? Não é fácil, né? Ah, cadê? Aqui. Ela sente paz interior, amor incondicional e uma compreensão mais profunda das dinâmicas espiritual que governam a vida. Então ela entende como a dinâmica espiritual funciona aqui. É uma pessoa que está desperta, então ela está percebendo, tem a percepção espiritual das coisas. Antes ela estava dormindo em relação a isso. Você vê mesmo eu no grupo religioso aí, né? No meio dos evangélicos, eu não tinha percepção, essa percepção que eu tenho hoje. Eu não tinha essa intuição, essa maneira de falar sobre essas coisas da espiritualidade, eu não tinha. Ela foi ativada quando eu vim por despertar, despertou a consciência e eu comecei a me sentir diferente, aí começou a mudar meu sono, mudar até o que eu me alimento, mudar tudo. Tá, pessoal? E a primeira sensação que você sente é uma paz, pessoal. Nossa, quando eu despertei, que eu voltei, eu ficava deitado aqui sorrindo à toa, pessoal. Pela paz, pela vibração gostosa que eu estava sentindo. Eu acho que vocês que estão aqui já sentiram isso, né? Então, um amor incondicional, então você tem aquele sentimento de amor, né, pelas outras, você tem paciência até com as outras, porque você tem um amor, tá? Às vezes você chora, tem muitas vezes que me pegava chorando, eu digo, nossa, chorando igual uma criança, tá? Mas, mas faz parte, quebrantando o coração, limpando as coisas que tem dentro, tá, pessoal? E é preciso fazer essa ativação, né? Aí ele fala, que governa a vida. Aí ele fala, ativação pode ser vista como um chamado para a transformação pessoal, incentivando a pessoa a se libertar de crença limitante e abraçar a nova realidade. Então, foi isso que aconteceu comigo. Eu tinha muita crença limitante, tá, pessoal? Principalmente crenças religiosas, eu tinha muito. E eu fui libertado disso aí.
Porque essa ativação, quando eu fui chamado, essa ativação começou a transformar meu ser, minha pessoa, e eu tive um incentivo a me libertar dessas crenças. Eu comecei a perceber, não é assim, não é indo para a igreja, não é você se conectando. Então, foi aonde que eu estou ensinando isso aqui a vocês. Se eu não desperto, eu não percebo isso, eu não estaria ensinando essas coisas para vocês, pessoal. Eu estaria nas igrejas evangélicas aí, tá dormindo aí e tal, lá, fazendo o que a maioria faz, pessoal. Por isso que aqui a maioria que vem assistir meu vídeo, nossa, que coisa diferente é essa? O cara mistura tudo, aí mistura a Bíblia e teve um que ficou assim, tá, pessoal? Ele ficou meio assim, ele querendo entender o que é que eu tava fazendo, tá? Ele disse, o que é que esse cara tá fazendo? Mas porque não entende essa nossa liberdade, tá, pessoal? Esse nosso chamado, que a gente se libertou das crenças, né? Tá abraçando uma nova realidade, uma nova frequência. Essa pessoa não entende, pessoal. Mas é isso, até eles também despertarem a consciência. É o que eu estou fazendo aqui para ver se desperta a sua consciência. Talvez você não desperte aqui eu ensinando a vocês. Vai ter que acontecer alguma experiência, né? Que eles falam que é sobrenatural, um EQM, uma saída do corpo. Acontecer alguma coisa que faça com que você desperte a sua consciência, tá? Aí, o que mais, pessoal? Ele fala, além disso, a ativação pode ser facilitada por meio de grupo, apoios espirituais, né? Retiros, né? Tem muitas pessoas que falam retiro, onde os participantes se reúnem e compartilham experiências e práticas. Então, tem muita gente que faz retiro, né? Vai para um lugar reservado, vai meditar, vai orar. Então, se reúne com aquela pessoa que teve a mesma experiência. Então, ela compartilha. Então, aquilo ajuda você ver que não é só você que está passando por isso, tá? Porque uma pessoa, às vezes ela na família, aí pensa que ela vai estar louca. Ih, tá louco, oh meu Deus, olha para lá. Eita, olha para lá como ela tá agora. Meu Deus, olha como tá Samuel, pessoal. Olha para lá. Precisamos ajudar ele. Entende? Mas aí você encontra pessoas que teve a mesma experiência, até. Aí compartilha, se reúne lá, compartilha experiência, a mesma prática. Nossa, eu gosto assim de meditar, de orar. Então, esses retiros, esses apoios, esse grupo que se reúne assim, nesses retiros, é importante também, porque você vai perceber que não é só você que está tendo essa experiência, tá, pessoal? Aí ele fala, esse ambiente colaborativo, então, é um ambiente que vai colaborar com a sua expansão da consciência. Então, esse ambiente colabora para intensificar o processo de ativação. Então, vai até colaborar com a intensificação do processo de ativação do seu despertar. Então, esses ambientes é assim, porque um vai ajudando o outro, pessoal. Então, um irmão é para ajudar o outro irmão a se elevar espiritualmente. É para isso, não é para derrubar o outro irmão, não, tá, pessoal? Ciúme, egoísmo aí entrar, igual muitos grupos que eu passei evangélico, nossa, é para derrubar o irmão, não é para levantar, tá? Mas o grupo dos despertos, ele vai se reunir um para ativar um ao outro, um para ajudar na ativação do ao outro. Ele fala, pois a energia coletiva, então, uma energia coletiva, ela tem um poder, pessoal. Não é só sua. Gerada pelo grupo, pode amplificar. Então, amplificar não é um amplificador, não. Então, o que é um amplificador? Pode aumentar a intensidade da energia, né?
pode amplificar as experiências individual, porque então ali uma meditação em grupo, uma oração em grupo, tá? Você cantando ali em grupo, um louvor ali, então aquilo pode ativar, pode fazer com que amplifique mais a sua ativação, sua experiência individual, por causa da energia coletiva, a energia do grupo. É um poder muito grande, tá? Por isso que quando é em grupo é melhor do que um, tá? É melhor ser dois do que um. A própria Bíblia fala isso. Então, um casal mesmo, é importante o casal estar na mesma frequência, vibração, trocando, porque um está ajudando o outro a ativar o outro a elevar a sua ativação espiritual. Agora, se o casal está guerreando um contra o outro, aí já viu, né, pessoal? O inimigo vai entrar rasgando aí na sua relação aí íntima. Eu sinto muito, tá, pessoal? Porque isso a Bíblia está vindo explicando, tem explicação para os casais, para tudo na Bíblia, tá, pessoal? Mas mesmo assim você vê que no meio evangélico ainda tem problemas, tá, pessoal? Por quê? Entende? Porque tem gente que não estão desperto ainda, tá? Quando se reúne, tem gente nesses grupos que estão se reunindo lá, tem algumas pessoas despertas, tem, mas tem outras que estão dormindo, então criam uma confusão ali, tá? Porque o grupo tem que ser dos despertos, se reunir para juntar as energias para que amplifique a experiência individual do outro, ajude ao outro a crescer. É para isso que serve o grupo se reunir, tá? As pessoas despertas se reunir, tá? Aí ele fala, a troca de conhecimento e a prática conjunta são elementos que podem acelerar o processo do despertar espiritual. Então, a troca do conhecimento ali, que um vai trocando conhecimento, experiência, né? Práticas, tá? Conjunta vai ajudar, são elementos que pode acelerar. Então, enquanto você vem em um ritmo, você está sozinho trabalhando a sua... Mas quando você se torna com um grupo, acelera mais um pouco o processo da sua ativação espiritual, que é o despertar da sua consciência. Entende, pessoal? Então, o grupo é importante para esse processo de ativação, tá? Aí ele fala também, é importante notar que a ativação pode ser manifesta de maneira diferente para cada pessoa. Alguma pode experimentar sensações físicas, como formigamento ou calor, enquanto a outra pode ter visões, insight, intuição. Então, essa ativação a pessoa percebe, tem pessoas que percebem de diferente maneira. Às vezes a pessoa só vai perceber uma sensação física assim, né, como formigamento, calor, arrepio, tal, essas coisas. Mas tem outra que vai abrir a visão, ele vai ver coisas espirituais. Tem visão, ele tem insight do assunto, ele tem intuição para perceber as coisas. Então, cada um vai ter uma forma diferente de a manifestação dessa ativação aqui nessa realidade. Então, tem pessoas que têm todas elas, formigamento, calor, arrepio, tem visões, tem pessoas que têm visões, insight, intuitivo, saída do corpo. Tem pessoas que têm muitas coisas, fenômenos, que mostra que ele está diferente. Está acontecendo alguma coisa aí. O que é que está acontecendo, meu senhor? Está acontecendo isso. Ai, meu Deus. Eu vi meu corpo lá na cama, eu saí do corpo, eu tenho medo, Samuel. Teve uma pessoa assim mesmo, né? Que ela teve a saída, disse que viu assim uma pessoa lá, parece que era um mentor, um ser de luz,
e ela viu o corpo dela lá e ela estava fora do corpo. E ela disse que sentiu medo, né, pessoal? É isso, pessoal. Quando a pessoa não tem conhecimento, experiência também, tá? Ela começa a sentir medo. Aí ela tava falando, irmão Samuel, eu não quero mais isso não, irmão Samuel. Não, pessoal, não é fácil, tá? Mas é isso, é a nossa experiência da nossa consciência, tá? Para a gente ir ativando, despertando essa consciência. Aí ele fala, essa experiência são única. Então, são única para a consciência da pessoa. Reflete o caminho espiritual individual de cada um. Então, isso reflete o caminho espiritual de cada um que está tendo essa experiência. Tá, pessoal? É seu, é sua experiência. Tá? Aí ele fala, aceitar e a abertura para essa experiência são cruciais para o processo de ativação. Então, você tem que aceitar. Então, a pessoa teve a experiência, ela está querendo agora, não está querendo ter mais. Você tem que aceitar e tem que estar aberto. Você tem que ter abertura para essas experiências. Aí a pessoa teve uma experiência, tem muitos aí que tá treinando aí para ter uma saída do corpo lúcida, né? A pessoa assistindo meus vídeos aqui, ela teve uma experiência dessa e aí ela teve medo, ela não quer ter mais, porque ela acha que ia ficar louca. É... Não, pessoal, não vai ficar louca não, tá? Senão a gente aqui tá todo mundo louco aqui, tá? Eu tenho experiência, tem muita gente que tem experiência, então todo mundo tá louco aqui. Então você tem que aceitar isso, que faz parte do seu processo, e você ficar aberto a outra experiência que possa acontecer. Para o quê? Porque são cruciais para o sucesso do processo da ativação. Então, são cruciais essas experiências, porque ativa seu DNA, ativa tudo aí espiritualmente. Tá, pessoal? É isso que a gente tem que fazer, pessoal, tá? Aí o que mais, pessoal? Ele fala, outro ponto relevante é que a ativação pode ocorrer em diferentes níveis. Algumas pessoas podem passar por ativações mais sutis, que se manifestam como uma leve mudança na percepção da vida, enquanto outra pode vivenciar ativações mais intensas, que provoca transformação profunda e imediata. Independente da intensidade, cada ativação é uma oportunidade de crescimento e evolução espiritual. Então, ele está dizendo aqui que tem pessoas que têm ativação mais sutis, mais leve, né? Ela desperta a consciência, às vezes assistindo meu vídeo aqui. Ela não precisa ter uma experiência, um EQM, uma saída do corpo, alguma coisa. Ela não precisa. Talvez depois ela tenha uma experiência dessa, mas ela já despertou a ativação dela, da consciência. Tá? Então, ele fala que tem pessoas que passam por ativação mais sutis, que é uma leve mudança na percepção da vida dela, né? Ela percebe, enquanto a outra pode vivenciar mais intensa. A mais intensa são essas experiências espirituais bem profundas, tá, pessoal? Uma experiência, como é que se diz? Como saída do corpo, EQM, tá? A experiência de quase morte. Então, isso traz uma ativação muito intensa para as percepções dela. Então, você vê a maioria do que eu vi, pessoas relatando que teve saída do corpo ou EQM, quando ela voltou ouvindo vozes, tendo visão, ela percebendo as energias da pessoa,
o sentimento das pessoas. Então, várias, não foi só uma. Então, todas que têm isso, o que é que aconteceu? Quando ela estava no mundo espiritual, a consciência abriu a percepção do chakra dela, abriu tudo. Quando ela voltou para o corpo, a consciência dela, ela já voltou com aquilo aberto. Então, já mudou o DNA dela. Tem umas que volta e ela muda o cardápio dela, o que ela comia, ela não come mais. Tá? Então, tem muitas coisas que aconteceu quando é uma aprofundação imediata. Então, a pessoa se transforma logo. E tem outra não, que às vezes é um processo leve, ela vai se transformando aos poucos. Porque ela não teve uma experiência assim, intensa e profunda, né? Ela está tendo experiência leve, ela está percebendo as coisas, então estudando, ela começa a entender as coisas, então começa a despertar. Então ela está no processo de ativação, até ela se ter ativação, um processo grande, tá, pessoal? Mas ele diz que seja independente da intensidade, né? Cada ativação é uma oportunidade de crescimento e evolução espiritual. Então, tem pessoas que têm essa ativação mais intensa, ela desperta rapidamente, então ela tem uma evolução rápida. Mas a outra que tem ativações mais sutis, ela vai no processo dela. Cada um tem o seu processo. Tá? E a gente não pode forçar, é o processo da pessoa. A gente tem que esperar, tá, pessoal? E isso que acontece, tá? Porque uma pessoa que sofre QM, pessoal, nossa, a ativação dela é rápida. Quando ela volta outra pessoa. E tem pessoas que tá aqui, tá trabalhando a ativação dela, mas é um processo ainda lento, tá? E isso as pessoas, os espiritualistas, têm que entender. Não é o que aconteceu com ela, vai acontecer com outro. Tem muitos vendendo vendendo aí ativação do DNA, vendendo coisa. Venha para aqui para o curso, você vai sair ativado. E não é assim. Cada pessoa tem seu processo, pessoal. Tá? É porque ele acha que aconteceu com ele, né? Isso é uma pessoa já está entrando numa fé, porque aconteceu com ela, tem que acontecer com todo. Não é assim, pessoal. Tá? Tem muitos desses aí espiritualistas assim, tá? E é tipo os evangélicos quer converter a pessoa naturalmente, né? Quer converter a pessoa, você vai ser convertida naturalmente. É igual os evangélicos, fica forçando a pessoa, aceite a Jesus, aceite, não, você vai na igreja dele, é assim. Então, tem agora os espiritualistas a mesma coisa, porque ele aconteceu uma experiência com ele, ele teve a ativação dele rápida na espiritualidade. Agora ele quer que aconteça com todo. E ainda entra no engano de vender curso, de fazer, dizendo para as pessoas, dizer que eu engano, que vai acontecer ativação nas pessoas. Não é assim. Não é como você quer, como a espiritualidade quer. Cada pessoa tem um processo dela. Tá? Entende, pessoal? E existe isso no meio espiritualista, evangélico, tá? Existe aí, tá? Essas coisas. E pior que ainda vende, tá? Ainda vende, porque começa a colocar na cabeça da pessoa, você vai agora ativar, você vai despertar. É assinatória. Não é assim, pessoal, tá? Você vê que tem pessoas aqui que estão no meu canal, tá no processo dessa ativação. Tem outras que já tiveram experiência, já despertaram. E eu tenho que entender que cada uma tem o seu processo, sua intensidade, tá? Aí, o que é que ele fala mais, pessoal? Ele fala
os efeitos da ativação pode se entender além do indivíduo, impactando também as relações interpessoais. É a forma como se interage com o mundo. Então, muda, né, pessoal? Impacta a pessoas, as relações que a pessoa... Porque a pessoa muda, então o ambiente dela muda, as pessoas ao redor percebem que ela mudou, a energia dela mudou. Então, por isso que impacta positivamente, né? À medida que a pessoa se torna mais consciente, alinhada com a sua essência espiritual, foi o que a gente falou, né? No outro vídeo, né? Essência espiritual. Agora eu me lembrei o vídeo que a gente falou ontem. Então, quando você está alinhado à sua essência, ela pode se tornar um catalisador. Então, ela vai captar muita coisa para mudança positiva ao redor. Então, ela vai ser um catalisador, ela vai transmitir energia positiva, coisas positivas, entende? Frequências positivas. E as pessoas que estão ao redor sentem, nossa, eu gosto de ficar do lado lá de fulano, porque, nossa, ela tem uma energia boa, ela é maravilhosa estar assim do lado dela. Por quê? Houve uma ativação espiritual em você. E as pessoas estão percebendo. E é isso que eu quero que aconteça com muitas pessoas. Mas depende, tá? Porque cada um tem o seu processo, tá, pessoal? Eu estou aqui só passando o tempo para ver se alguém desperta. Tem pessoas que estão aqui no processo dessa ativação. Está aqui assiduamente assistindo meu vídeo. Então, isso está fazendo com que vá ativando o chakra dela. Por isso que assiste meus vídeos aqui tem experiência espiritual como eu tive, saída do corpo. Eu não sei o que é. Quem assiste meu vídeo, ela tem essas experiências, pessoal. Tem pessoas que me contam aqui, tá? Eu não sei porque parece que foi eu tive, aí parece que as outras pessoas começam a ter também, tá? Aí ele fala, isso pode inspirar outras pessoas também a buscar sua própria ativação e o despertar espiritual. Então, é isso que eu estou fazendo. Eu estou me alinhando com a minha essência, trabalhando para que isso possa inspirar você também a buscar a sua própria ativação, seu próprio alinhamento com a sua essência espiritual. Você vai buscar a sua própria ativação, seu despertar espiritual. Então, é isso que meu vídeo aqui é para isso, pessoal. Tá? E tem muita gente que não entende, tá? Acha que eu estou fazendo uma religião, aí fica perguntando qual é o grupo, qual é a religião. Não sabe. Não sabe o que estão falando. Estão dormindo, mas eu entendo cada uma delas, tá? Perfeitamente, tá? Que eu passei por esse processo. Mas, pessoal, vamos parar aqui, tá? Vou marcar aqui, segunda parte, tá? Vamos parar aqui. E a gente vai continuar, tá, pessoal? Da onde a gente parou, tá? Quem assistir a primeira parte vai saber do que eu tô falando. Então, na hora que a gente voltar lá para a segunda parte, aí vou começar daqui, ó. Por fim, a ativação é um convite à jornada interior. Então, a gente vai continuar daqui, tá, pessoal? Na segunda parte, tá? Eu vou ali fazer uma merenda, tá? Uma merenda leve. Você vê que até muda o apetite da pessoa, muda tudo, né, pessoal? Mas faz parte, tá, pessoal? Tá certo? Então, até, até a segunda parte, tá, pessoal? Até a segunda parte.